Olá, queridos, graça e paz. Está começando mais um Mergulhando na Palavra de Deus. Eu quero convidar você que está aí do outro lado da tela a ficar até o final desse vídeo, assistir esse vídeo todo, porque Deus tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração. E hoje nós vamos ler o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Fique ligadinho aí. Hoje eu estou com minha esposa aqui e juntos nós vamos estar lendo a palavra de Deus, né, meu bem? Sim. Capítulo 17 de Mateus, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também. Padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus os demônios que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristecerão muito. Versículo 24. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estater, toma-o e dá por mim e por ti.
E hoje, né, é uma passagem menor que as anteriores, mas no capítulo 17 vai nos ensinar como que nós, quando estamos na presença de Deus, vai falar da transfiguração de Jesus. Naquele momento, Pedro, né, vê a glória de Deus, vê a glória de Jesus, né, vê aquele momento tão maravilhoso, e ele pergunta para Jesus se quer que ali faça-se 3 tabernáculos, um para Jesus, um para Moisés e um para Elias. E quantas das vezes nós, quando estamos na presença, né, poderosa de Jesus, na glória de Jesus, nós queremos fazer um tabernáculo ali morar, né? E não ser preciso descer o monte. Mas Jesus, né, explica para eles o que era aquilo ali. Então, Jesus fala para eles: não fale a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite. Não coloque diante de ninguém isso que vocês viram. E eles, ao ouvir a voz de Deus, eles têm medo e caem, né? O que eu percebo era a grande reverência e o grande respeito que nós vemos na vida desses homens pelo Todo-Poderoso, né? Quando se ouvia a voz de Deus, quando se falava, Deus ordenou isso, você vê muito o temor das pessoas, elas caíam com seus rostos, né, ao chão, e tremiam, muito diferente dos dias de hoje, né, que nem todos temem mais, né, mas cada um vai estar diante de Deus um dia. Mas o que eu quero deixar é, eles tinham muito temor em Deus. E fala que quando eles descem daquele monte, eles vão ao meio da multidão. E chega um pai, né, e pede ajuda para Jesus, para que expulsasse o demônio que estava atormentando seu filho. Um rapaz, né, que se jogava no fogo, não por vontade, mas por causa da possessão. Se jogava no fogo, se jogava na água, e era muito sofrimento, com certeza. Então ele vai pedir ajuda para Jesus. Ele disse: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Daí fica até uma certa frustração. Muitas das vezes a pessoa está numa glória, em um culto poderoso, em um seminário poderoso, aí ora, né, e tá ali cheio da presença de Deus. No outro dia, de repente, a pessoa passa por uma situação frustrante e a pessoa se pergunta: Senhor, por que eu não pude? Senhor, por que eu não sou capaz? E Jesus... E o interessante, meu bem, é que quando aquele homem chega diante de Jesus, né, para pedir ajuda, né, ele falou, como você bem frisou, ele falou: os teus discípulos não puderam expulsar, né? Não puderam ajudar. E Jesus declara: ô geração incrédula, né? E depois disso os discípulos chamam Jesus em particular e pergunta para ele: por que nós não podemos expulsar o demônio, né? E Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Sim. Né? Por causa da vossa pequena fé. E também mais abaixo ele vai falar: porque essa casta de demônios só sai por meio de oração e jejum, né? Então tem que haver um preparo, né? Quando se há alguém possessa por demônios, nós não podemos ir lá despreparado de qualquer jeito e chegar lá e dizer: sai demônio, porque o demônio ele não vai sair, até mesmo que você diga: saia no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder sim para expulsar qualquer mal, para expulsar qualquer demônio. O nome de Jesus tem poder. Mas a questão não é o nome de Jesus. A questão é se a pessoa está preparada, né, para usar o nome de Jesus, né, em favor daquela pessoa que está aprisionada. Então, quando nós estamos despreparados, por mais que a gente use o nome de Jesus, aquele demônio não vai obedecer.
Foi isso que aconteceu com os discípulos, né? E os demônios não obedeceram a ele, porque eles estavam ainda despreparados de oração e de jejum. Mas o Senhor começa a dar um ensinamento para ele, começa a ensinar os seus discípulos, dizendo para ele: se vocês exercerem a sua fé e estiverem em oração e em jejum, essas castas de demônios, elas irão ser expulsas e a pessoa irá ser liberta. Jesus, ele estava dando esse ensinamento para os seus discípulos e ele deixou registrado para nós, para que nós possamos também nos preparar em oração e em jejum para qualquer momento, né? A gente sabemos que nos dias de hoje existem muitas pessoas que elas estão passando por muitos problemas, né? E muitos desses problemas são espirituais, né? E ataques, influências malignas na vida das pessoas, e se nós não estivermos preparados em oração, em jejum e com fé para ajudar essas pessoas, né, elas não serão libertas. Por isso que é necessário estarmos firmes em Jesus Cristo, na sua palavra, preparados para qualquer momento, né, quando vier alguém precisando de ajuda, precisando de libertação, precisando de cura, né? A gente está pronto para ajudar essas pessoas, não é, meu bem? Sim. E aí fecha, né, esse capítulo falando: Jesus paga o tributo, o que nos mostra que Jesus nos deixou um princípio de sermos corretos diante da lei dos homens. Ele fala: para quem eles cobram? Para os filhos ou alheios? E Pedro fala: para os alheios. Mas Jesus diz: nós como filhos somos livres, mas para que não haja escândalos, né? Jesus pega e fala para Pedro ir até esse peixe, né? Ir pescar. E aí na boca desse peixe vem o valor que pagava por eles dois. Jesus nos ensina o princípio de pagarmos os impostos, né? Quantas pessoas têm sonegado os impostos, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro, que não é jeitinho brasileiro, é o jeitinho do pecado, não é? Quantas pessoas, né, têm feito coisas ilícitas, mas dizem que é porque a tal empresa cobra mais do que se deve, é porque o governo é isso, o governo é aquilo, mas nada justifica o erro, o pecado, né? Nós não devemos ser pessoas que nos trocamos por erros de outras coisas. E Jesus, ele ensinou, né, meu bem? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Que é de Deus. Então Jesus, ele deixou bem claro todas as coisas. Jesus não sonegou os tributos, que era algo que era cobrado pelo povo ali, né? Os governantes pediam aquele tributo. Então Jesus nos mostra que nós devemos ser corretos também na lei dos homens. Então, por favor, analise sua vida, veja o que você tem feito, não sonegue os impostos, irmãos. Sabemos que são tempos muito difíceis, né? Sempre foi difícil, agora ainda mais, mas a gente tem que ser justo e verdadeiro. Não coloque seu nome para ganhar benefícios que você sabe que você não está encaixado no padrão para aquele benefício. Que não é correto, que né? Não é correto. Não é justo, né? Não minta, não invente uma história, porque no começo tudo parece muito legal, muito certo, a pessoa está ali ganhando um extra, mas diante de Deus tudo isso consta, né? As histórias que eu já vi as pessoas contando, vou contar um testemunho aqui bem rapidinho. Há uns anos atrás, né, eu não tinha nenhuma condição financeira assim estável, então assim, a gente tinha um auxílio antigo que faz, né,
para as famílias carentes, e aí meus filhos eram cadastrados e ali eu recebia um valor muito pequenininho, bem pequeno mesmo. Eu cheguei, era R$100, né, por mês, e eu tirava aquele dinheiro. Mas chegou um tempo que eu já tinha uma condição mais estável, eu tinha um salário bom e eu me senti incomodada. Por quê? Porque esse benefício que eu recebia antes, ele dizia que eu tinha que ser uma outra vida, um outro padrão inferior, e eu já não vivia aquilo. E eu fui lá no lugar, né, da associação, da assistência social, e falei pra moça, eu quero cancelar. Aí a moça se assustou, porque ninguém vai lá para cancelar, todo mundo vai lá para fazer. E ela disse, mas você precisa e tal. Eu falei assim, não, eu já tenho um sustento e eu não vou ficar inventando história, porque eu acho isso errado. Eu tô tomando algo que alguém possa estar precisando. E aí ela cancelou, né? Ela cancelou lá e aí eu não recebi mais. Logo no começo eu ouvi várias pessoas dizer que eu era uma pessoa tola, que eu era uma pessoa muito bobinha por ter feito isso, porque o governo não ajuda ninguém, porque não ajuda isso, naquilo. Mas eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Eu não queria mentir, eu não queria ficar contando uma história que não era verdade. E eu digo pra você, eu nunca me arrependi, porque Deus me abençoou ainda mais e tem me abençoado dia após dia. E é isso aí, queridos. Fique com essa palavra abençoada. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Pegue essa palavra, compartilhe para todos os seus amigos, os seus familiares, no grupo do seu WhatsApp, né? Lá no seu Facebook, né? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, né? Ativa o sininho para você receber nossos vídeos. O nosso canal é Ayrton Denaíra Oficial, né? E deixe um comentário aí embaixo na descrição daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. O seu comentário é muito importante, é muito relevante para nós, né? E também o seu joinha, né? É muito importante para fortalecer o nosso canal, para que esse vídeo possa, né, ser divulgado, né, na plataforma, no YouTube, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, outras pessoas possam ser abençoadas por essa palavra, porque nos dias de hoje nós precisamos nos achegar mais ainda na presença de Deus e mergulhar cada dia mais nessa palavra abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.